Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo do regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho, que tem jurisdição no estado do Rio de Janeiro. Este conteúdo do regimento interno está previsto para todos os cargos do nosso concurso, então é muito provável que nós tenhamos mais de uma questão sobre o regimento interno na prova, e aqui eu vou explicar para vocês como funciona o regimento interno, para que vocês consigam entender bem e consigam acertar as questões na hora da prova, tá? Pessoal, vamos iniciando. Acompanhem pela apostila que nós disponibilizamos aqui no curso, tá? Porque na apostila, além do texto do regimento, está disponível também uma série de quadros comparativos que vão te ajudar a memorizar esses conteúdos na hora da prova, tá? Pessoal, todo tribunal ele tem as suas regras próprias de funcionamento. E é para isso que serve o regimento interno. O regimento interno do tribunal aqui do Rio de Janeiro, do TRT do Rio de Janeiro, da Primeira Região, ele vai explicar quais são os órgãos do tribunal, como que se elegem os dirigentes do tribunal, presidente, vice-presidente e tudo mais, as comissões que existem no tribunal, as turmas onde ocorrem julgamentos, né, são órgãos colegiados. Nós vamos ver aqui as turmas e as sessões, tá? Porque no primeiro grau, quando tem um processo iniciando perante um juiz do trabalho, é um juiz só que julga. A gente chama isso de juiz singular. Um juiz sozinho vai tomar a primeira decisão. Caso uma das partes não concorde com a decisão do juiz, é possível apresentar um recurso. E o recurso vai para o TRT. Dentro do TRT, o recurso geralmente vai ser julgado por uma das suas turmas. Mas também tem alguns recursos que vão ser julgados por sessões. E em alguns casos até pelo plenário, que é a reunião de todos os desembargadores do TRT. Nós vamos conhecer aqui cada um desses órgãos, a composição desses órgãos e o funcionamento, inclusive das deliberações que são tomadas em cada um desses órgãos colegiados. A primeira informação que nós temos que ter é a seguinte: no primeiro grau, nas varas do trabalho, nós temos um juiz do trabalho julgando sozinho. Aqui no tribunal, nós temos um grupo de desembargadores. E esse grupo pode ser uma turma, pode ser uma sessão, pode ser o órgão especial ou pode ser o plenário, como a gente vai conhecer aqui na estrutura do tribunal, tá? Primeiro, nós temos no artigo 1º do regimento, nós temos ali os órgãos da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro. E aí nós temos o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e nós temos os juízes do trabalho. Geralmente, nós teremos como primeiro grau de jurisdição o processo iniciando perante um juiz do trabalho com recurso com o segundo grau ao TRT. Excepcionalmente, é possível ainda que haja um recurso de revista que aí vai ser julgado lá pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, que tem sede em Brasília, tá? Então, na hierarquia da Justiça do Trabalho, nós teremos o TST como órgão máximo. Em cada região vai ter um TRT, como nós temos no Rio de Janeiro o TRT da Primeira Região, e abaixo nós temos o juiz do trabalho. Geralmente, salvo nos casos que a gente vai comentar aqui, geralmente o processo começa perante um juiz do trabalho. E aí pode haver recurso para o TRT, e tem mais de um recurso cabível, e também ações especiais, né? E também ainda para o TST, esse que fica lá no Distrito Federal, em Brasília. O TRT da Primeira Região é esse que fica aqui no Rio de Janeiro. E aí nós teremos juízes do trabalho espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Em várias cidades. E aqui nós temos, então, no artigo 1º, a composição da nossa Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro compreende o TRT da Primeira Região e os juízes do trabalho desta Primeira Região também, tá? O juiz do trabalho ele inicia a carreira como juiz substituto, depois ele se torna juiz titular de uma vara e ele pode ser promovido ainda a desembargador e atuar no TRT, mas isso tudo a gente vai ver no decorrer aqui do estudo do regimento, tá? Muito bem. Composição do TRT. Isso cai muito em prova de regimentos de tribunais. Tu não pode esquecer esse número, pessoal. O TRT do Rio de Janeiro, porque cada TRT de cada região do país vai ter a sua composição. Existem 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil, tá? No Rio de Janeiro, o TRT da Primeira Região, nós teremos 54
desembargadores. E aí esses 54 desembargadores todos juntos formam o que a gente chama de tribunal pleno. Só que eles vão estar divididos em várias sessões e turmas, onde não todos eles, mas alguns deles vão julgar conforme o caso, tá? Muito bem. Cada um desses desembargadores vai ter 2 assessores. O assessor ele tem que ser formado em direito, tem que ser bacharel em direito, e ele é de livre indicação. Ele nem precisaria, em tese, ser servidor concursado. Só que como a legislação federal da Justiça Federal exige um percentual mínimo de servidores concursados ocupando os cargos em comissão, geralmente são concursados, geralmente são analistas judiciários ou até mesmo técnicos judiciários que tenham formação em direito, que vão ser indicados pelos desembargadores para ocupar essa função de assessor para atuar junto com esses desembargadores na sede do tribunal, que aí é lá na capital, no Rio de Janeiro, tá? Muito bem. E aí o parágrafo 2º nos traz que haverá um gabinete para cada desembargador, né? Porque no gabinete do desembargador, além dos 2 assessores, vão ter outros servidores que vão auxiliar, né, no desempenho das atribuições. Claro que esses demais servidores, todos concursados, como vocês aí, que vão passar no concurso e vão trabalhar no TRT da primeira região, tá? Muito bem. O artigo 3º traz que as vagas de desembargador destinadas à magistratura de carreira são preenchidas nas formas do artigo 52 e 53. Lá a gente vai ver nos artigos 52 e 53 como que um juiz do trabalho pode ser promovido a desembargador, tá? Porque do total dos desembargadores, 4/5 são juízes de carreira que são promovidos. 1/5, conforme está previsto na Constituição Federal, chamado quinto constitucional, 1/5 dos desembargadores não são juízes de carreira. São membros do Ministério Público ou advogados que são indicados pelos órgãos e aprovados pelo tribunal que vão ocupar essas cadeiras, tá? Muito bem. Temos no artigo 4º que sempre que ocorrer essa vaga então destinada a um dos segmentos do quinto constitucional, quais são os segmentos do quinto constitucional? Ministério Público e OAB. Uma vez é o MP que indica, outra vez é o OAB. MP, OAB, assim por diante, tá? Sempre que ocorre essa vaga, então, o presidente do TRT aqui do Rio de Janeiro, ele vai dar imediata ciência dela para o Ministério Público do Trabalho, quando for a vez do MP, ou para a OAB, quando for a vez de indicar um advogado, solicitando a elaboração de uma lista sextupla, tá? Porque o que acontece? A OAB ou o Ministério Público do Trabalho, conforme o caso, vão indicar uma lista com 6 nomes, tá? Por isso que se chama uma lista sextupla. Essa lista sextupla é enviada para o tribunal e o tribunal dessa lista sextupla vai escolher 3, vai fazer uma lista tríplice, tá? É assim que funciona. 6 membros são indicados ou pela OAB ou pelo Ministério Público do Trabalho e o TRT vai escolher 3 deles, tá? É assim que funciona o processo para selecionar um último que vai ocupar a vaga, tá? Muito bem, esse processo todo está explicado aí nesse artigo 4º, tá? Que aí o Tribunal Pleno, então, pega esses 6 nomes e vai escolher 3 deles, né? É isso que nós temos. O tribunal vai pegar esses 6 nomes e vai escolher 3 deles, tá? Maravilha. Então, é assim que a gente tem a composição, conforme o artigo 4º aí, do nosso regimento interno, tá? Muito bem, temos na sequência a organização do tribunal, a partir do capítulo 3, tá? Temos ali no artigo 5º que o tribunal ele funcionará na plenitude de sua composição, por seu órgão especial, por suas sessões em dissídios individuais ou sessões em dissídios coletivos. Como assim? Bom, vamos abrir um espaço aqui então, para a gente entender essa composição do TRT aqui da primeira região. Nós temos, pessoal, no topo, tá, o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno, ele é composto por todos os desembargadores, tá? As coisas mais importantes vão ser decididas pelo Tribunal Pleno. Só que como é difícil reunir os 54 desembargadores a todo momento, vai ter um órgão especial, que é um órgão com uma parte desses membros. E o órgão especial
ele representa esse tribunal pleno. Muitas coisas que naturalmente iriam para o tribunal pleno, o regimento vai atribuir já para o órgão especial para a gente ganhar tempo. Além do órgão especial, nós temos as seções, tá? E aí nós temos a seção de dissídios coletivos e a seção de dissídios individuais. Essa que vai ter duas subseções, tá? Vai ter a subseção 1 e a subseção 2, tá? Essa aqui é uma só. Dissídios coletivos são aqueles que envolvem questões de direito coletivo do trabalho, que seria as negociações sindicais, né? Negociações sindicais, quando não ocorre o acordo ou convenção coletiva, se entra com o dissídio coletivo e o TRT vai fixar as normas para a categoria, já que não houve negociação por acordo ou convenção. E a SDI, ela vai cuidar dos dissídios individuais, que são quando um trabalhador, por conta própria, por si só, vai buscar o seu direito, não de uma forma coletiva, tá? Essa aqui é a ideia dessas seções. Então tem a seção de dissídios coletivos e a seção de dissídios individuais, que se divide em dois, e a gente vai ver o que faz cada uma dessas subseções, tá? Além disso, nós temos as turmas. As turmas são ainda menores do que as seções, tá? E além disso, nós temos as varas do trabalho, que aí nós teremos varas do trabalho espalhadas em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, que é onde atua o juiz, né, do trabalho. O juiz atua numa vara do trabalho, e nós temos as turmas, que são turmas de alguns desembargadores, as seções, que são seções também de desembargadores, o órgão especial e o tribunal pleno, tá? Esses são os órgãos que integram aqui a estrutura do TRT da primeira região, tá? Muito bem. Os órgãos, então, estão aí listados. Além desses órgãos que eu coloquei aqui, que são órgãos que fazem julgamentos, nós temos também a presidência. Nós teremos um presidente e um vice-presidente. E nós temos também a corregedoria regional. E teremos um corregedor e um vice-corregedor, que nós já vamos ver, então, como que eles são escolhidos, tá? Esta é a composição, então, do TRT. Eu fiz um resumo, pessoal, ali embaixo, com a quantidade de órgãos, tá? Desculpe, a quantidade de membros, tá? A quantidade de membros de cada um desses órgãos. Porque isso está listado do artigo 7º até o artigo 10, vai falar sobre cada um desses órgãos, quantos membros tem. Já fiz um quadrinho ali embaixo esquematizando, porque isso é muito provável que apareça em prova também, tá? Tem que saber quantos desembargadores tem em cada um deles. Tribunal pleno são todos os 54 desembargadores, né? No órgão especial, quantos membros são? 16 membros. Aí, ao invés de tu chamar 54 desembargadores, tu chama só 16 e toma decisões que são importantes, tá? As seções. Bom, aí nós temos a de dissídios coletivos, com 11 desembargadores. A de dissídios individuais 1 tem 11 desembargadores e a 2 tem 14 desembargadores, tá? E as turmas vão ter 5 desembargadores. Cada turma tem 5 desembargadores, tá? Muito bem. O artigo 11 nos traz que não poderá ter assento na mesma turma ou seção cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em linha reta até o 3º grau. Então, supondo que tenham 2 desembargadores que sejam cônjuges ou que tenham um parentesco até o 3º grau, que o parentesco até o 3º grau ele alcança até tios e sobrinhos na linha colateral, tá? E se isso houvesse, tá? Se houver esse parentesco entre desembargadores, eles não podem estar na mesma turma ou na mesma seção. Então, o que acontece? Vamos supor que tem um casal de desembargadores, tá? Um vai ter que ficar na seção de dissídios coletivos e o outro na dissídio individual. Ou um na subseção 1 e o outro na subseção 2. Eles não podem estar no mesmo órgão colegiado. Assim como estarão em turmas diferentes, tá? Essa ideia para evitar esse parentesco. Isso só nas seções e turmas, tá? Nas seções e turmas. Porque no órgão especial, no pleno, não existe esse impedimento. No pleno é impossível, né? Porque no pleno abrange todos. Então não teria como evitar. No órgão especial até poderia evitar, mas o regimento não se preocupou com esse detalhe, tá bom? Muito bem. Temos no artigo 12 que os cargos de administração do tribunal não admitem acumulação com quaisquer outros cargos ou funções,
ressalvada, exceto a participação do presidente e do vice-presidente na CDIC, tá? A CDIC, que é essa aqui, Sessão de Dissídios Coletivos, tá? CDIC, tá? Essa é a exceção. O artigo 12A nos traz que o diretor da escola judicial e o ouvidor, durante os seus mandatos, eles ficam dispensados dos processos vinculados às sessões que integrarem. Por quê? O diretor da escola judicial e o ouvidor, eles são desembargadores. São dois desembargadores que fazem parte dessas sessões. Eles vão continuar fazendo parte da sessão, mas eles não vão mais receber processos para atuarem como relator. Porque como é que funciona? Cada um desses órgãos, como a gente viu, tem mais de um membro, né? Então, vamos supor lá para a primeira turma. Quando chega um processo para a primeira turma, cada processo vai ter um relator. O relator é um dos desembargadores, um dos 5 desembargadores que integram a turma. Tá? Muito bem. Na sessão, da mesma forma, que são mais membros. Bom, se o diretor da escola judicial e o ouvidor são dessa sessão, eles não serão relatores em processos. Não vai ter processos para eles serem relatores. Eles só vão acompanhar os processos que os outros relatarem e vão votar, mas eles não vão ter processos distribuídos para que eles sejam relatores do processo, tá? Essa é a ideia do artigo 12A. Muito bem. Temos no artigo 13, que é o desembargador presidente do tribunal, né? Porque o presidente do tribunal é um desses desembargadores. Ele vai publicar no Diário Oficial, ao início das atividades judiciárias de cada ano, uma relação com os ocupantes dos cargos da administração do tribunal, a constituição do órgão especial, quais são os membros do órgão especial, das sessões e das turmas. Também a lista de antiguidade dos desembargadores e também dos juízes. Por que a lista de antiguidade? A lista de antiguidade é importante em vários momentos. Primeiro, porque em muitos casos o desembargador mais antigo vai estar na linha sucessória, como a gente vai ver. Além disso, para a remoção e para a promoção, a antiguidade é um dos principais critérios, tá? Muito bem. Visto isso, pessoal, nós vamos já para o 4º capítulo aqui do nosso Regimento Interno do Tribunal do Rio de Janeiro, para falar sobre a competência de cada um desses órgãos, tá? Começando pela competência do Tribunal Pleno. Pessoal, o Tribunal Pleno, nós teremos as competências mais importantes do tribunal, aquelas que são tão importantes que não foram delegadas para o órgão especial, muito menos para sessões ou turmas, tá? Muito bem. O que cabe ao Tribunal Pleno? Lembrando que o Tribunal Pleno é a reunião de todos os desembargadores do TRT do Rio de Janeiro, tá? Cabe ao Tribunal Pleno eleger e dar posse, eleger e dar posse ao presidente e ao vice-presidente, ao corregedor regional e o vice-corregedor, o presidente da seção especializada em dissídios individuais, o diretor da escola judicial e o ouvidor. A todos esses, quem vai eleger e dar posse será o Tribunal Pleno. Então ele vai votar nos candidatos e vai escolher e vai dar posse para todos estes, tá? Além disso, o que mais que faz o Tribunal Pleno? Inciso 2. Na mesma data em que se dá aquela eleição que a gente viu no inciso anterior, também ele vai eleger metade dos integrantes do órgão especial. Do órgão especial, metade dos integrantes são eleitos pelo Tribunal Pleno, tá? Além disso, os seus suplentes, né? O suplente do ouvidor também vai ser eleito pelo Tribunal Pleno. 4 dos seus embargadores e 2 suplentes para, com o presidente do tribunal, integrar a comissão de regimento interno. A gente vai estudar, que essa é uma comissão que estuda este regimento interno que a gente está estudando, tá? Também eles vão eleger, o Tribunal Pleno vai eleger 5 dos embargadores e 2 suplentes para integrar a comissão de jurisprudência. 3 dos seus embargadores, bem como um suplente, para com o presidente e os 3 mais antigos da corte, compor o Conselho de Ordem do Mérito Judiciário. Ainda,
3 desembargadores para a comissão de vitaliciamento de juiz, porque o juiz ele ingressa num probatório de 2 anos e após 2 anos ele vai ter vitaliciedade. Para ele adquirir a vitaliciedade, ele tem que ser avaliado por essa comissão de vitaliciamento. Também, um desembargador que, junto com o vice-presidente do tribunal, vai compor a comissão de responsabilidade socioambiental. E ainda, um desembargador para dirigir o centro cultural. Tá? Todos esses são eleitos também pelo pleno do TRT da primeira região. E nós temos aí um quadrinho, então, com os principais dados aí dessas eleições aí quantitativos para vocês também revisarem e memorizarem até a prova, tá? Que mais que faz o Tribunal Pleno, pessoal? Ele vai aprovar e alterar o regimento interno. Esse regimento que a gente está estudando ele pode ser alterado, ele já passou por alterações e pode passar por futuras alterações. E para alterar o regimento interno, isso vai ser discutido e votado pelo Tribunal Pleno, por todos os desembargadores. Também vai o Tribunal Pleno indicar os juízes titulares de vara do trabalho para acesso ao tribunal por antiguidade e nas vagas a serem preenchidas por merecimento, organizar as listas tríplices, tá? Porque nós temos uma lista de antiguidade e nós temos a lista de merecimento. Teremos juízes de carreira sendo promovidos por antiguidade, por serem os mais antigos, ou por merecimento, tá? Que mais? O Tribunal Pleno ele vai elaborar as listas tríplices, as listas com 3 nomes, por preenchimento dos cargos de desembargador das vagas destinadas aos advogados e membros do MP. Lembram? Advogados e membros do MP, o órgão de origem deles, o MPT ou a OAB, vão indicar 6 nomes. Desses 6 nomes, o Pleno vai se reunir e vai votar. E os 3 mais votados vão estar na lista tríplice e um deles, no final, vai ser escolhido para a vaga de desembargador, tá? E mais? Elaborar listas tríplices dos juízes substitutos para a promoção por merecimento, submetendo-as, bem como indicações referentes ao preenchimento de vagas de antiguidade, ao presidente do tribunal. Também ele vai fazer para os juízes serem promovidos por merecimento uma lista também com 3 nomes, uma lista tríplice. Tá? Também o Pleno vai examinar e decidir reclamações contra essas listas de antiguidade. Porque se eu sou lá um dos juízes ou desembargadores e o meu nome está no lugar errado na lista de antiguidade, eu vou ser prejudicado. E se eu constato isso, e percebo que eu estou no lugar errado nessa antiguidade, eu vou apresentar uma reclamação. Quem é que vai decidir essa reclamação? O próprio Tribunal Pleno, tá? Que mais nós temos? Também compete ao Tribunal Pleno processar e julgar os processos relativos à aplicação de penas disciplinares em conformidade com a Constituição Federal e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Penas disciplinares, então, aos membros do TRT são processadas e julgadas pelo Tribunal Pleno. Também o Tribunal Pleno vai deliberar por maioria absoluta e de forma motivada sobre a aquisição de vitaliciedade ou a exoneração dos juízes substitutos ao fim do primeiro biênio de exercício. O biênio que são 2 anos, como a gente sabe. Tá? Observados os critérios de presteza e segurança no exercício da jurisdição, a frequência e o aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento, os antecedentes disciplinares, o fiel cumprimento dos deveres do magistrado e das vedações instituídas pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Tá? Temos ainda que cabe ao Tribunal Pleno deliberar sobre a proposta de edição, alteração ou cancelamento de súmula ou precedente normativo. Mais adiante a gente vai ver como funciona essa questão das súmulas. Tá? Mas a súmula ou precedente normativo é quando tem algo que já faz parte da jurisprudência do tribunal e aquilo vai ficar definitivamente colocado como jurisprudência, como súmula ou como precedente. Depois a gente vai ver como que funciona isso. Tá? Temos ainda, compete ao Pleno processar e julgar o incidente e a solução de demandas repetitivas. Também vamos ver isso mais no final do regimento. O que é isso? Quando tem muitas demandas sobre o mesmo assunto, não tem por que ficar julgando toda semana a mesma coisa. O que faz?
no incidente de resolução de demandas repetitivas, eles vão reunir todas as demandas e vão julgar uma só. E ao julgar uma, se dará solução para todas as demais, ganhando tempo, porque aí, ao invés de julgar 100 processos, julga só um e a decisão vai valer para os 100. Tá? Isso quando as demandas tratam sobre a mesma matéria. Aí faz um julgamento só. Temos também o incidente de assunção de competência. Tá? Também o tribunal pode chamar para si a competência, a gente vai ver mais adiante como isso funciona. E também o incidente de uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência ele é adotado quando nós temos órgãos do tribunal julgando de formas diversas. Uma turma entende de uma forma, outra turma entende de outra. Nós precisamos uniformizar essa jurisprudência. E aí se faz também o incidente e diz, para aí, tem uma turma julgando de uma forma e outra julgando de outra. Vamos parar com isso aí. Vamos decidir qual vai ser a posição do tribunal, dessa turma ou daquela. Não pode no mesmo tribunal terem decisões conflitantes, tá? Por isso se fala em uniformizar essa jurisprudência e para isso é utilizado este incidente de uniformização de jurisprudência, tá? Temos ainda que compete ao tribunal pleno deliberar sobre matérias que envolvam a organização judiciária do tribunal, decidir as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, isso por causa da cláusula de reserva de plenário que tem na Constituição Federal, que diz que sempre que um tribunal for analisar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato do poder público, não pode ser isso analisado por uma sessão ou por uma turma. Tem que ser pelo tribunal pleno, tá? Essa é a chamada cláusula de reserva de plenário, prevista na Constituição Federal e respeitada aqui, claro, pelo regimento interno, por isso que cabe ao pleno julgar esses casos, tá? Cuidem que não é qualquer questão de inconstitucionalidade. É aquela questão de inconstitucionalidade que se refere a um ato normativo que se refere... Desculpe, tivemos... Desculpe, tivemos um pequeno problema aqui na transmissão, mas finalizando, tá? É aquela arguição de constitucionalidade que se refere a um ato normativo do poder público, tá? E por fim, temos no parágrafo único que é permitida uma reeleição do diretor da escola judicial. Esse que for o diretor da escola judicial, ele pode ser reeleito para um mandato subsequente. Tranquilo, pessoal? Com isso, nós concluímos aqui a competência do Tribunal Pleno e a partir do próximo vídeo a gente segue para falar sobre a competência do órgão especial. Dá um clique que eu já volto. Até logo!